gostaria só de ler uma coisinha que eu escrevi a respeito da exposição do Krasber, só para criar um pouco mais de ambiência, que é o seguinte: teve um momento na preparação da exposição Respiração Krasber que foi fundamental para mim. Foi quando li, numa entrevista prestada ao Mário Sérgio Conte, a seguinte declaração de Krasber: nunca a natureza me perguntou de onde eu vinha, se eu era naturalizado, qual era a minha religião, e isso me deu grande alegria. Quando li essa frase, consegui perceber a real dimensão da vida e da obra de Franz Krasber, e do que ele estava propondo criar com a sua vida e com a sua obra. A natureza foi o único lugar que ele se sentiu verdadeiramente acolhido e pôde experimentar a alegria. Não encontrei nenhuma outra referência em todo o material que li sobre algum outro momento que tenha experimentado alegria igual de estar no mundo, quando desse momento. Ele vinha de uma situação de destruição absoluta, desencadeada pela Segunda Guerra Mundial, quando perdeu tudo, e o encontro com a natureza no Brasil foi fundamental no sentido de ter sido o que deu fundamento à sua obra. Foi um momento de encontro, de acolhimento e de descoberta de uma nova possibilidade de vida e de criação. Essa epifania fez dele um cidadão do planeta e não de um país determinado, confinado em fronteiras demarcadas. Essa percepção permitiu que tivesse uma visão ampla e generosa do que tratava a vida, o planeta e sua missão como artista, e o que teria que ser feito para preservar o planeta na sua totalidade, a ponto dele próprio se questionar, mais para o final da sua vida, se sua missão era mais de artista ou de um defensor da natureza. Tenho a certeza que ele foi tão importante para a história da arte quanto para a luta em defesa das causas ambientais. E ninguém melhor do que Israel Klabin e Luiz Alberto de Oliveira para conversarmos hoje sobre arte e meio ambiente. Israel Klabin é amigo de toda a vida de Krasber, falará sobre a obra de Krasber a partir de uma visão focada na especificidade de sua arte e no conceito geral de arte e sua relação com a problemática ambiental. Luiz Alberto de Oliveira falará sobre arte, ciência, ambiente e vida, trazendo a visão mais abrangente da ciência, da ciência. Só para aqueles que ainda não têm uma referência, Israel Klabin foi um dos organizadores da ECO 92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui no Rio,
e também da Rio+20, realizada em 2012, quando organizou um diálogo de alto nível sobre a sustentabilidade global, com a presença de ganhadores de prêmios Nobel e outros notáveis, que culminou com um documento denominado The Future We Choose, entregue aos chefes de Estado. É autor do livro A Urgência do Presente, Biografia da Crise Ambiental. Atualmente é membro do Conselho Internacional de Liderança da Sustainable Development Solutions Network, rede de soluções para o desenvolvimento sustentável da ONU. É presidente da Fundação Brasileira para Desenvolvimento Sustentável e da Casa Museu Eva Clabin. Luiz Alberto de Oliveira é físico, doutor em cosmologia, pesquisador do Instituto de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde também atua como professor de História da Filosofia da Ciência. Professor de História e Filosofia da Ciência. Como consultor, trabalhou no pavilhão brasileiro da Exposição Mundial do ano 2000, em Hanover, da exposição sobre o Barroco, da mostra do Redescobrimento do Brasil, do Redescobrimento, da comemoração dos 500 anos da descoberta do Brasil, e também trabalhou na conferência, como consultor da conferência Rio+20. Ele também foi consultor do canal Futura, do Globo Ciência, e desde 2010 atua como curador do Museu do Amanhã e é a pessoa que hoje concebe toda aquela maravilha que é o Museu do Amanhã. Só gostaria de fazer algumas observações antes de iniciar os nossos procedimentos. Como a gente começou um pouco mais tarde, cada um deles vai falar por 20 minutos e eu espero que a gente consiga ainda abrir para perguntas, porque infelizmente o Luiz Alberto de Oliveira vai ter que sair às 7h30, então nós temos 1 hora, né, para contar ainda com a presença dele. Enfim, vocês estão super bem entregues em mãos excelentes, que é do Dr. Israel Clabin, do querido Luiz Alberto de Oliveira. Muito obrigado. Valeu. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Eu esperava que nós tivéssemos uma conversa mais pessoal, mas a obrigação que o nosso curador me deu e nos deu a nós dois é que nós não ultrapassássemos 20 minutos. Por medo de passar os 20 minutos, eu resolvi escrever o que eu gostaria de falar, porque aí eu sei que não vou passar de 20 minutos. Bom, de qualquer maneira, o nosso curador, Márcio Doctor, me fez aceitar, e eu fiz com muito prazer, falar sobre a minha relação com meu saudoso amigo Kreisberg. Senti-me muito grato pela missão, pois o Kreisberg era uma das minhas amizades mais importantes e tivemos uma convivência que vai do início dos anos 50 até a sua morte. Acho que o passado não só circunscreve, como também catapulta o nosso pertencimento ao planeta Terra e nos dá os núcleos fundamentais diante dos quais exercemos e maximizamos as potencialidades que recebemos e as visões que criamos para construir o nosso futuro comum. Deixe-me contar a história do Kreisberg conforme eu me lembro, e que pelo amor e carinho que tinha por ele, o aproxima muito de mim, da minha ancestralidade e, por que não dizer também, do meu presente e, quem sabe, inclusive do meu futuro. Meu pai, Wolf Clabin, que durante a guerra exerceu um papel fundamental na participação dos aliados e também como negociador na salvação de vários judeus, foi um ator importante para fazer do Kreisberg um ex-polonês, um grande ser humano e um brasileiro que honra sua pátria adotiva ao emigrar para o Brasil. Pelo que me recordo, Lazar Segal, um grande artista também de origem lituana como meu pai, e casado com uma prima dele, Geni Clabin Segal, tradutora de obras-primas, pediu ao meu pai que, por recomendação do seu amigo e colega Marc Chagall, de quem ele era amigo, encontrasse um lugar para um refugiado polonês que tinha passado por todos os horrores da guerra e que achava que no Brasil encontraria sua nova pátria. Por essa razão, Kreisberg foi trabalhar no interior do Paraná, no meio de uma floresta, onde a nossa família construía uma das maiores indústrias florestais do Brasil.
Eu, ainda muito jovem, estudante de engenharia, passava as minhas férias lá, enquanto fazia meu aprendizado e estabelecia as amizades que me conduziriam até hoje. A partir daquele momento, as afinidades eletivas entre nós, Franz e eu, floresceram e deixou de ser um sacrifício para mim ficar tão longe do centro de cultura ao qual estava habituado a minha própria cidade. Entre o Kreisberg e mim cresceu não só uma amizade permanente, mas também uma integração de ideias e de ideais. A partir daí ele criou suas primeiras experiências, não apenas baseadas na sua vocação, mas também muito inspiradas no habitat das florestas e da natureza que o recebera de braços abertos. Passo seguinte, a sua mostra na primeira Bienal de São Paulo, quando ele ganhou o prêmio que lançaria a universalidade da sua arte no Brasil e nos grandes centros de cultura. A sua lealdade aos amigos e à família que o adotou seguiu até a sua morte e transmitiu-se aos meus descendentes e ao nosso clã. Assim é que meu genro, Walter Salles, anos antes de conhecer a minha filha, já fizeram um filme sobre ele, que eternizava a biografia de Kreisberg. Minha filha Maria, jovem estudante, pós-graduada de arte e hoje já consagrada como artista, fez um estágio em Paris quando ficou no ateliê do Kreisberg. Anos depois, eu o visitava no seu refúgio, que era também o seu estúdio a céu aberto no sul da Bahia. E lá conversávamos por horas sobre o nosso passado, o nosso presente, ou então no seu pequeno apartamento na Urca, local aconchegante que era a sua âncora junto àqueles que ele queria bem. Durante sua estadia nas florestas do Paraná, fora das horas de trabalho, foram criados ensaios, pinturas e obras, inclusive de cerâmica. Os passeios por trilhas e as conversas infindáveis consolidavam nosso vínculo. Talvez esse tenha sido o combustível básico da nossa relação com a natureza e com a criação. Talvez tenha sido esse o catalisador, no caso de Franz, da sua arte e, no meu caso, da ciência. Hoje aqui vocês podem usufruir de uma pequena parte da obra de Franz, que não apenas o introduz àqueles que não o conheciam, como também desperta a consciência de que a arte nos revela uma essência fundamental de nossa existência, a consciência da indivisibilidade entre o homem e a natureza e a sua inter-relação tão profunda no destino comum, ou seja, a sobrevivência de um implica na responsabilidade sobre o outro. A morte da natureza é a morte do homem. A visão da floresta queimando é o prenúncio do fim da existência do Homo sapiens. A unidade da criação foi repartida, dando aos homens a responsabilidade de melhorar os outros fatores da vida. E a essência dessa responsabilidade transcende todas as culturas. Esses princípios essenciados não são restritos às artes plásticas, mas servem a todas as outras formas de conhecimento que nos levam a criar instrumentos transcendendo a universalidade de todas as formas de comunicação que o homem criou através dos tempos. Toda a consequência de um ato de graça recebido, seja na contemplação da beleza da criação, seja no horror de uma ocasião destrutiva, implica em que o ser humano passa a ser responsável por organizar essa memória de forma litúrgica ou discursiva ou artística. De qualquer maneira, a universalidade em qualquer meio de comunicação é essencial para que a experiência do ato de graça recebido se torne universal e tendo, portanto, a mesma função naquele a quem ela é transmitida. Assim, uma obra de arte cuja inspiração tenha sido um ato de graça ao ser vista, deverá produzir em quem a vê a mesma experiência daquele que a criou. Raízes e troncos retorcidos de trechos de madeira queimada, de terra espalhada esteticamente sobre uma tela ou sobre papel ou a palavra descritiva daquela representação da natureza, tem como função primordial transferir a experiência metafísica de quem a criou.
Toda religiosidade é consequência de um ato de graça. Toda arte universal é feita de matéria-prima primordial, ou seja, o mesmo ato de graça. Todo ato de graça tem consequências litúrgicas. No entanto, a universalidade de toda a criação, seja ela qual for, é o dialeto fundamental para a compreensão do mundo. No caso de Kreisberg, a árvore e a madeira eram os instrumentos da sua liturgia, e o uso da mesma era a consequência da sua consciência profunda da existência da criação como um todo e da inter-relação entre o destino dela e a do próprio ser humano. Como podemos extrapolar essa experiência única e não saber, mas sentir a comunicação universal pela arte? Procuro conceituar a arte, que é a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética a partir da percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular esse interesse da consciência em um ou mais espectadores. Podemos conceituar e reconstruir o que seja arte. No entanto, nada poderá nos tirar de uma conceituação sintética, ou seja, forma de comunicação de um ato de graça, seja ele percepção das emoções ou das ideias, destinada, portanto, a torná-lo permanente e comunicável. Assim é que o Monet ou o Renoir, quando pintam as flores do seu jardim, procuram também um encontro com a essencialidade da natureza. Assim é que um Rembrandt, na sua aula de anatomia, procura os fundamentos da vida. Um dos case studies referentes a essa experiência fundamental da transformação da iluminação em comunicação artística é o caso de uma pintora sueca, Hilma af Klint, cuja exposição assisti há pouco mais de um mês no Museu Guggenheim, em Nova York. A impressão fortíssima da evolução da sua arte só me foi possível compreender quando, pela sua história, aprendi que ela era uma luterana convicta e extremamente religiosa. Essa artista teve uma produção volumosa, porém deixou em seu testamento que as suas pinturas só poderiam ser mostradas pelo menos 20 anos após a sua morte. Ela guardava o seu diálogo para si mesma e para o seu mais direto ouvinte, o Criador, conforme ela o compreendia. Essa foi sua forma de não apenas receber o ato de graça, mas como luterana convicta, de também só comunicá-lo após o seu desaparecimento. Voltemos, portanto, à figura central da nossa conversa, que é o nosso Franz Kreisberg. Em 1978, Kreisberg, juntamente com o crítico de arte e filósofo Pierre Rostany, viajaram pelo Alto Rio Negro. E daí saiu um manifesto que eventualmente vocês podem escutar na íntegra nessa mesma sala, pois faz parte desse projeto Respiração, que é iniciado com a seguinte frase, o dito projeto, ou melhor, o dito manifesto. O Amazonas, repito o que ele escreve, o Amazonas constitui-se hoje em dia sobre o nosso planeta no último reservatório, refúgio da natureza integral. Que tipo de arte, que tipo de linguagem pode suscitar tal ambiência? Excepcional sob todos os pontos de vista, exorbitante em relação ao senso comum. Bom, essa pergunta faz parte de um decálogo consequente a ela e que sinteticamente implica na repulsa à tradição realista e à procura no contato direto com a iluminação, ou seja, um naturalismo do tipo essencialista. Há pouco tempo, um colega me trouxe um livro feito com base na cultura indígena, cujo nome do livro é Mbaeka, tradução, O que tem na mata. Um trecho do livro me chamou a atenção quando Américo Vespúcio, ao chegar nessa visão de uma natureza plena e selvagem, escreveu: dialogar com nossos irmãos selvagens. Isso é Américo Vespúcio. Isso significa entender
que o futuro pode estar na ancestralidade, que a evolução pode se dar aprendendo com coisas boas que um dia deixamos para trás ou esquecemos, que o ser humano e a natureza são indispensáveis. Note-se que isso foi escrito por Américo Vespúcio no século XVI. Dizia ele ainda ao entrar na Baía de Guanabara em janeiro de 1502. E se no mundo existe algum paraíso terrestre, sem dúvida, não deve estar muito longe desse lugar. Bom, o que eu tinha preparado foi isso. Mas, obviamente, que eu acho que eu andei um pouco mais depressa e eu gostaria de passar a palavra ao meu colega e amigo Luiz Alberto e depois nós podemos conversar um pouco. Ou seja, isso é apenas uma âncora para a conversa. Boa tarde a todos. Eu preciso agradecer a generosidade do meu caro amigo Márcio Doctos de poder ter a honra de compartilhar essa mesa com o Dr. Israel Klabin, nesta casa e para abordar um personagem da estatura de Franz Kreisberg. Então é uma grande honra poder estar aqui. E bem, o que eu queria conversar com vocês é tentar seguir o tema difícil, espinhoso que o Márcio me sugeriu, falar da aproximação de ciência e arte e ambiente, e eu vou começar então conceituando uma forma possível de conceituar o que é ciência a partir de uma obra de um grande artista, de um escritor, Ernesto Sábato, que na juventude todos conhecem, o grande escritor argentino, foi referência na Comissão dos Desaparecidos na Argentina, que teve grandes consequências políticas, o que não aconteceu no Brasil, como nós sabemos. Sábato, na juventude, foi um importante físico. Trabalhou na Europa há muitos anos, antes de publicar O Túnel, Sobre Heróis e Tumbas e outras obras fundamentais. E ele, então, dizia que todo saber científico consiste de dois elementos. Um elemento que não muda nunca e um elemento que muda sempre. O elemento que não muda nunca, diz ele, é o método, a forma que regra o diálogo do pensamento com a natureza, do estudioso com o fenômeno. Método, do grego meta-rodós, caminho a seguir, diretriz. E o método, diz ele, como um elemento que não muda, que regula sempre o discurso, ele, por sua vez, tem dois elementos, observação cuidadosa e raciocínio impecável. Observação cuidadosa é a atividade do teorizador, do pensador. Aquele que... observação cuidadosa é a arte do experimentador, daquele que se encontra com a massa bruta do acontecimento e traduz o acontecimento em medidas, em valores. Então isso é uma arte, uma afasia de extrema delicadeza, de extrema sensibilidade. Tem histórias famosas sobre quando grandes teóricos entram nos laboratórios e as máquinas param de funcionar, né? Então essa é a maldição dos teóricos, que os experimentais gostam de brincar. Eu conheço casos que aparentemente isso acontecia de verdade. Então, a observação cuidadosa é esse a fazer de você converter o fenômeno de bruto em um fenômeno medido, representado. Raciocínio impecável, por sua vez, é o afazer do teorizador. Teoron era um sacerdote que corria à frente nas procissões religiosas gregas, subia no alto das colinas e avistava ao longe. Então, teorizar é ver amplo, é ver longe, é ver muito. E então o teorizador é aquele que toma essas medidas e a partir delas ele é capaz de extrair uma forma, muitas vezes expressa por uma fórmula, que regularia o desenrolar daquele acontecimento. Então ele, a partir dessa representação, ele é capaz de desenvolver, de imaginar, de elaborar uma regra pela qual aquele acontecimento operaria. O que é decisivo na aplicação do método é que essa proposta de regra de funcionamento do fenômeno tem que voltar a ser aferida pelo experimentador, tem que voltar a ser confrontada com a experimentação, com a observação. Se a descrição for suficientemente adequada, esta é uma boa teoria, uma boa proposta, vamos, a partir dela, procurar elaborar novas perguntas aos fenômenos. Se não, é bom, porque ela é descartada e uma outra proposta tem que ser elaborada. Então esse jogo
Observação, teorização, observação novamente, nova teorização, demonstra o papel cumulativo, progressivo que a ciência tem, que o fazer da ciência tem, que não é o caso da arte. Né? A arte, nós sabemos muito bem, ela não é evolutiva, né? Nesse sentido cumulativo, reiterativo. Né? A gente não tem nenhuma razão para dizer que Leonardo ou Picasso é uma evolução de Leonardo, não há nenhuma razão para se dizer isso. Podemos dizer que Einstein é uma evolução de Newton, mas não podemos dizer que Picasso é uma evolução de Leonardo, no mesmo sentido. Né? Então, o Sábato nos diz que esse é o elemento que não muda, o elemento que regula a aplicação, o diálogo do pensamento com a natureza, o método, observação cuidadosa, raciocínio impecável, isso não muda nunca. O que, em contrapartida, muda sempre, tem que mudar sempre, são os resultados da aplicação do método ao estudo da natureza. São os diferentes enunciados que cada diferente saber, né, os praticantes desse saber vão elaborando ao longo do tempo, nesse diálogo, nessa conversa constante. Né, então vão sendo produzidos enunciados pelo próprio fazer, pela própria natureza da aplicação do método, são necessariamente substituíveis, necessariamente superáveis. Isso quer dizer que, no entendimento do Sábato, a ciência não é um dispositivo de pensamento capaz de elaborar verdades com V maiúsculo, verdades finais derradeiras. A ciência pode elaborar verdades com V minúsculo, verdades circunstanciais, parciais, temporárias, adequadas a um certo momento e que depois, naturalmente, pelo próprio desenrolar, pela própria continuidade da aplicação do método, vão ser superados. Então, esse é um fato decisivo para a gente compreender que os enunciados da ciência têm uma permanência, uma durabilidade muito diferente daqueles dos enunciados da arte. A arte tem um foro de perpetuidade. Né? Eu me lembro de minha querida mestra Faiga Ostróga relatando como ela ficou impressionada quando foi na caverna de Altamira, na Espanha, e lá contemplou pinturas de 20 mil anos de idade. E ela revelou como ela, no espírito moderno, foi inteiramente afetada, imobilizada e transportada, né, a partir daquele encontro com um artista de tantas gerações atrás. E, no entanto, ali, naquele óleo, naquela cinza, naquele pigmento, né, naquelas formas que estavam ali, algo estava infundido naqueles materiais que foi capaz de colocar o espírito dela em movimento. Essa é a potência da arte. Né? Você se encontra com a arte e algo em você se move muito para além do estímulo visual, ou sonoro, etc., que a arte, que é o veículo da arte. Então, essa potência de perpetuidade os enunciados da ciência não têm. Eles necessariamente têm essa precariedade, essa flexibilidade, por outro lado, para que esse processo cumulativo, né, possa ir operando. Bom, se é assim, o que essa perspectiva desse saber científico constituído dessa maneira, segundo Ernesto Sábato, o que teria a dizer sobre a nossa relação com o ambiente? Teria claramente duas coisas. Uma, nós pertencemos a um ambiente, e segundo, nós somos esse ambiente, no sentido muito objetivo de que nós organismos humanos, indivíduos homo sapiens, a cada 7 anos aproximadamente, todos os átomos do nosso corpo são trocados. Então não é apenas uma troca no nível celular, uma troca no nível de molécula, proteína. Todos os átomos do nosso corpo, nós somos atomicamente outros corpos de 7 em 7 anos. O incrível é que esse processo de substituição material completa se dá nós mantendo aproximadamente o mesmo feitio, algumas rugas a mais, alguns cabelos a menos, algumas cicatrizes na alma, às vezes, né? Mas essencialmente nós ainda olhamos nos espelhos e nos reconhecemos. Os amigos das pessoas nos reconhecem. E, no entanto, objetivamente, corporalmente, somos inteiramente outros. De onde é que vieram esses materiais que substituíram os materiais que estavam presentes em nós? No ambiente. De onde mais viriam? Então, podemos conceber que o que nós somos fluxos, rodamuinhos, que durante um certo tempo esses materiais coexistem, eles coirmanam, né, eles se colocalizam no interior de um certo perímetro que a gente chama de pele. Né? E então, aqui dentro, esse turbilhão,
não cessa de funcionar, perpetuamente o ambiente entrando em nós, ali perdurando durante um certo tempo, durante certos processos, depois sendo devolvido, reencaminhado. E nesse sentido, então, é muito claro que nós não apenas pertencemos ao ambiente, mas nós somos, literalmente, esse ambiente. Essa relação é uma relação que todo organismo tem com o mundo. O que é diferente hoje em dia é que, a partir da construção desse acúmulo de conhecimento que a ciência foi realizando sobre diferentes setores, sobre diferentes aspectos, a aceleração extraordinária dessa produção de conhecimento nós testemunhamos hoje. Não sei se vocês estão a par, hoje em dia, graças ao grande número de atividades de pesquisa, de setores, entidades dedicadas à pesquisa, e a capacidade de processamento que as próteses de pensamento, chamadas processadores de computadores, nos dão, hoje, a cada 2 para 3 anos, dobra a quantidade de dados em química, por exemplo. Isso quer dizer que dos alquimistas medievais, até 2015, uma certa quantidade de dados sobre todos os setores da química. 2015 a 2018 é a mesma quantidade. Isso é uma curva extremamente acelerada. Em inúmeros setores da botânica, neurologia, isso está acontecendo. Então, hoje, podemos constituir, com base num conhecimento fundado em evidência, fundado em teoria testada pela observação, podemos hoje compreender a nossa relação com o ambiente, que é, no momento, uma relação muito singular. Vou me servir de 2 enunciados de 2 grandes cientistas. O primeiro, Steven Pinker, né, o neurolinguista, o neurocientista. Ele faz a seguinte afirmação, que à primeira vista parece muito temerária, né? Vivemos hoje, no começo do século XXI, o melhor momento da história da humanidade. Melhor momento. Nunca fomos tão saudáveis, tão afluentes, tão pacíficos e tão livres. Vejo olhares de espanto muito razoáveis, especialmente na nossa condição de brasileiros e cariocas hoje. A gente tem que tomar um grão de sal uma afirmação dessa. Bom, vamos ver as evidências que ele aduz para fundamentar essa afirmação. De fato, hoje, né, nós vivemos o período mais longevo, somos a sociedade mais longeva de todos os momentos da história da humanidade. Ao longo do século XX, a cada 4 ou 5 anos, ganhou-se 1 ano de expectativa de vida. Então, nós brasileiros começamos o século XX com 40 anos de expectativa de vida, terminamos com 75. Praticamente dobramos a expectativa de vida. A gente sempre recorda que a expectativa de vida no Império Romano eram 28 anos, nós vivemos 3 vezes mais do que um cidadão romano. E a gente se dá conta, então, que para os romanos, avô era uma entidade escassa. Não dá para ser avô quando você morre com 28 anos. Tá claro? É muito diferente da... E a perspectiva que a gente tem é que em 2050, 2060, ao invés da famosa pirâmide das idades, né, muitos jovens, alguns maduros e poucos idosos, devido a esse incremento generalizado da longevidade, vamos ter algo mais parecido com uma lanterna chinesa. O mesmo número de idosos, mais de 60 anos, e de jovens e crianças. O Brasil, que é um país jovem, né, 2050, 2060, o perfil etário do país vai ser o de Copacabana hoje. 1/3 dos cidadãos com mais de 60 anos. Está claro que vai uma transformação completamente radical do que é a cidadania, do que é o modo de ser da população. Então, de fato, nós vivemos um mundo em que a mortalidade infantil foi muito reduzida e a longevidade foi muito prolongada por todo tipo de recurso médico. Esse é um dado que parece incontestável. Vivemos também na sociedade mais afluente. Essa é uma questão complicada, mas se a gente fizer uma medida, assim, de uma valoração de produto por produto, nós hoje somos aproximadamente 100 vezes mais afluentes, em média, do que no começo do século XVIII, antes da Revolução Industrial. 100 vezes.
Isso em termos de medida de recursos. Isso quer dizer que nós drenamos 100 vezes mais de recursos, processamos esses recursos através do nosso engenho e arte, consumimos esses recursos, esses benefícios e produzimos resíduos numa escala proporcional. Então está muito claro que somos de fato muito afluentes em relação aos nossos antepassados. O exemplo que o Pinker dá é um exemplo significativo. Talheres de metal eram um privilégio da mais alta nobreza no final da Idade Média. E para nós hoje, talheres de metal são absolutamente cotidianos, né? Todo mundo tem, né? Pares de sapato, né? Na Idade Média Europeia, o camarada tinha 2 pares de sapato, o de criança e o de adulto. Tamancões de madeira, em geral, né? Hoje, estamos bastante mais afluentes em termos de pares de sapato, né? Para corrida, para isso, para aquilo. Bom, então, embora essas medidas sejam sempre uma cautela, de fato, parecemos viver numa sociedade bem mais afluente. A sociedade mais pacífica, essa parece muito complicada, né? No entanto, se a gente se dá conta que nós hoje somos 7,5 bilhões de pessoas, a letalidade relativa é a menor de toda a história. Nós somos muitos e as fatalidades por violência, proporcionalmente, em termos relativamente ao tamanho da população, são percentualmente menores do que já foram em muitos outros momentos. Isso o século XX, tendo 2 grandes guerras e não havendo nenhum dia que não houvesse pelo menos um conflito limitado. Mesmo assim, hoje nós morremos menos por violência percentualmente de qualquer outro momento da história. A tal ponto que a autoviolência do suicídio supera a violência contra o outro do homicídio. Isso é o padrão, hoje em dia esse é o quadro que se tem. E, finalmente, mais livres do que nunca, né? O que o Pinker quer dizer? Ele quer dizer que há um século atrás, começo do século XX, você contava, haviam dos 196 países que hoje fazem parte da ONU, né? Todos eles se declaram democracias. Todos. Isso quer dizer que a Coreia do Norte diz que é democracia. Né? O Irã diz que é democracia. O Brasil diz que é democracia. E um século atrás, né, os países que tinham, 6 países eram democracia. Os outros eram colônia, império, monarquia, teocracia. Não se dizia, nem sequer se diziam democracias. Então, se de fato você entende que democracia, com quantas aspas vocês quiserem, é de alguma forma um tipo de governo no qual a maioria da população tem como ser escutada, então nós vivemos num mundo mais livre de todos. Bom, então, primeira afirmação. Segunda afirmação, Stephen Hawking, o grande cientista. Hawking nos diz: vivemos o momento mais perigoso da história da humanidade. Estamos afetando o nosso ambiente, acidificando os oceanos, derrubando florestas, alterando a biodiversidade, temos problemas de alimentação, vamos ter mais ainda, estamos esgotando os solos. Um conjunto de circunstâncias que fazem com que este seja o momento mais perigoso da história da humanidade, porque já temos hoje os meios de destruir o nosso planeta, mas não temos ainda os meios para abandoná-lo. O melhor momento da história da humanidade é, simultaneamente, o momento mais perigoso da história da humanidade. E qual é o critério decisivo aí? É o fato da nossa relação com o ambiente ter se tornado uma relação caracterizada pelo fato de que o conjunto da nossa atividade engolfou o planeta. Então, ao invés de nós, como nossos antepassados faziam, operarmos localmente, transformarmos recursos em utensílios e benefícios e produzirmos resíduos em escalas locais, afetando muito pouco o ambiente, nossos ancestrais mais remotos eram insignificantes, o conjunto da ação deles precisou dezenas de milhares de anos de ocupação da Amazônia para que a plantação artificial de castanheiras e o uso, a produção de terra preta de índio, né, terra corrigida, né, fizesse a Amazônia ser aquela do dezenas de milhares de anos. Mas hoje nós
de 250 anos para cá, e mais marcadamente de 1950 para cá, chamada grande aceleração, né, o conjunto da nossa atividade tornou-se uma força de alcance planetário. Não há nenhum ambiente no planeta que não sofra, direto ou indiretamente, as consequências da atividade humana. Inclusive os polos, inclusive os desertos, as montanhas, os litorais. Em toda parte, a atividade humana se faz presente. Até o fundo dos mares está precificado. É que nem você vender terreno na Lua, né? O fundo dos mares é a mesma coisa. Tem valor associado ao fundo do mar. Então não há domínio do planeta que não esteja hoje influenciado, em alguns casos diretamente, pela atividade humana. Isso quer dizer que o mundo em que nós e os outros seres vivos do mundo vamos habitar será um mundo definido, moldado, modulado pelo conjunto da nossa atividade. Nós nos tornamos uma força planetária e as consequências das nossas ações são consequências de alcance geológico. Geólogos do futuro vão examinar os padrões de sedimentação de todas as grandes bacias hidrográficas do planeta, todas, sem exceção, e vão encontrar mudanças no padrão de sedimentação, todas ocorridas no mesmo século. Num prazo geologicamente insignificante, todos os grandes corpos d'água do mundo tiveram seus fluxos alterados. Quem foi o agente titânico capaz de operar nessa escala de continentes? Foram os vulcões? Foi o Sol? Foram os vírus? Não, foi a atividade humana. Então, essas evidências que os geólogos do futuro vão dizer, não, alguma coisa aconteceu que brotaram barragens e canais e desvios que fizeram, sistemas de irrigação que fizeram com que esses cursos d'água fossem alterados globalmente, planetariamente. Então, uma série de evidências como essa nos permitem afirmar que nós vivemos hoje uma nova época, né? A era dos humanos, o antropoceno. E o antropoceno significa que, já que nossas atividades ganharam essa escala, esse escopo e essa duração, nós, nossos descendentes, e na verdade o conjunto da vida na Terra, vamos viver nesse planeta profundamente alterado pela nossa própria atividade. Então, a gente precisa compreender que a nossa relação com o ambiente não é uma relação com algo que não seja exterior e estranho. A relação com o ambiente, ela se dá primeiramente dentro de nós mesmos, conosco mesmos, e segundo, a relação com o ambiente é a relação que permite que nós sejamos o que somos. Não há um ambiente para lá e os humanos, a sociedade, a cultura, o pensamento para cá. Essa repartição artificial surgida em meados do final do iluminismo, começo do século XIX, ela é inteiramente obsoleta, inteiramente ultrapassada. Não chegou nas nossas escolas ainda, por incrível que pareça, esse entendimento claro de que não se pode mais operar, não se poderá mais operar daqui para frente sob esse princípio de separação entre natureza e cultura. Não funcionará. Já caducou. Por isso, quando temos um artista da estatura de Krasber, quando Krasber nos traz a natureza transmutada, a natureza torturada, que reflete, talvez, Israel, a própria dor, a própria angústia, né, que marcava a personalidade e o trabalho de Krasber, nós compreendemos que estamos escutando aí uma voz que é como a natureza dizendo para nós mesmos, veja que formas eu posso assumir, formas tão terríveis e tão vigorosas. Veja como esse artista foi capaz de escancarar para o nosso olhar essa potência do mundo, que é a potência que é nossa mesmo. E que agora é preciso um novo olhar, um novo entendimento, um novo espírito, um novo coração, uma nova alma e principalmente novas mãos, novos gestos. Os gestos pelos quais nós vamos nos converter na indispensável ponte entre o que veio antes de nós e o que virá depois de nós. Se nós conseguirmos nos constituir nessa ponte, como Krasber fez essa ponte entre a natureza e a cultura, a natureza e a arte, se nós conseguirmos nos constituir nessa ponte entre o que foi e o que virá, o futuro vai lembrar de nós com saudade. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Maravilha.
Se você... Gostaria, só um minutinho, só gostaria de agradecer, enfim, porque há muito tempo não aprendia tanto, em tão pouco tempo, os dois. Mas, enfim, foi um prazer enorme. Eu só estou interferindo agora porque eu estou vendo ali no relógio ali que faltam 15 minutos para o Luiz Alberto sair. Então tem uma proposta, não sei se vocês aceitam, se vocês têm alguma coisa de um comentar a respeito do outro, do que o outro falou. Eu tenho. Então, Israel, por favor, aí depois a gente passa, vamos tentar ainda conseguir ver se é possível fazer alguma pergunta ainda para ele. Não, eu tenho como constante a aceitação total e plena daquilo tudo que você falou, Luiz Alberto. Porque, na verdade, eu me dediquei aqui na minha apresentação a ver a unidade de pensamento e a inter-relação entre essa unidade e a metafísica da mesma. Você baixou a bola e nos deu a percepção dessa inter-relação de forma concreta, de forma científica, de forma operacional. Você falou numa frase que resume praticamente toda a nossa teoria, que é o antropoceno. O antropoceno foi uma criação de um cientista sueco, amigo nosso, companheiro nosso, Jan Hedström. O que ele faz na Academia de Ciência da Suécia é exatamente trabalhar em toda a teoria de sustentabilidade de um sistema que nós estamos procurando criar. De modo que não há posição perdida, há uma posição a ser evoluída. Essa posição deverá ser marcada exatamente pela saída do período histórico anterior, o Holoceno, passando para o Antropoceno, ou seja, quando o homem dependia da natureza, ele foi capaz de usá-la. Agora a natureza depende do homem, será que nós somos capazes de cuidá-la? Eu acho que essa é a dicotomia praticamente de tudo que estava sendo falado, de tudo que nós queremos apresentar. O Kreisberg, na verdade, como unidade de pensamento, como unidade de sensação, como unidade de criação, ele é em cima disso que nós devemos procurar os multiplicadores da mesma coisa. Para procurar esse multiplicador, você tem dois caminhos. Ou a sensibilidade artística, ou aquela litúrgica, ou aquela discursiva, mas que representa, de qualquer maneira, essa essência de pensamento que você explicou tão bem. Por outro lado, se nós olharmos a própria história da humanidade, nós, em termos de puramente ciência historiológica, vocês vão ver que os últimos 400 anos da história do mundo implicou num crescimento estático até o começo do século XX, ou depois da guerra, que foi altamente destrutiva, uma velocidade, como você falou muito bem, que foi adquirida graças a um sistema de monopoder, onde você tinha um poder econômico generoso, que era o que saiu da conferência de Bretton Woods, e você tinha, por outro lado, uma força militar capaz de impô-la. Será que nós continuamos com isso ou não? Não sei. Eu sou mais otimista. Eu acho que os perigos transcendentes que a humanidade passa agora são de tal ordem que é conhecimento comum, e essa multipolaridade que nós vamos entrar a partir de agora fará com que esse sistema de poder se dilua e passe a ser aquilo que cada um de nós tem a possibilidade de exercer. Isso é extremamente importante, ou seja, a democracia, na verdade, é isso. A capacidade nossa de exercermos o nosso poder para que ele se torne múltiplo. E esse poder múltiplo tem a ver com a boa índole do homem e a luta contra o determinismo histórico que nos levaria a novas guerras. Desculpe, eu podia continuar, mas eu acho que é melhor nós pararmos aqui. Achei muito bonito. Luiz Alberto, quer fazer mais algum comentário? A gente abre.
Acho que uma coisa que todos nós precisamos compartilhar é compreender que hoje nós dispomos dos meios de fazer um tipo de intervenção sobre o mundo natural e sobre a sociedade. Dispomos já, não é alguma coisa que vai ter que ser desenvolvida, vai ter que ser inventada, porque está lá na frente. Não, já dispomos hoje de meios pelos quais podemos converter a nossa experiência, a nossa aventura extraordinária, trocar o motor dela não mais a expansão geográfica, porque isso já fizemos, já demos a volta no planeta, mas o estender no tempo. Ou seja, nos tornarmos artistas da duração e não da expansão. E o instrumento para fazer isso, nós já dispomos, é a educação pública universal, gratuita, de qualidade. Exatamente. Ou seja, o instrumento de fazer gente. A gente tem que se dar conta que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, mais de 2/3 da humanidade é alfabetizada. Mais de 2/3 da humanidade, bilhões de pessoas, podem usufruir do legado dos seus antepassados. Não podiam, mas agora podem. Dessas quase 2/3, mais da metade são mulheres. A gente se dá conta que no começo do século XX, pouco mais de um século atrás, o número de mulheres alfabetizadas no mundo era próximo de 0, traço. A gente compreende que tem uma imensa transformação psicossocial acontecendo. Essa transformação, como esse crescimento do conhecimento sobre os mais variados setores, conhecimento baseado em evidência, permite que a gente possa operar esses meios, que a gente possa se reinventar, possa fazer uma nova cidade, uma nova sociedade. A boa índole de que falava o Israel, dizendo, não, vamos todos coabitar, vamos todos conviver. Proposta extraordinária, porque suficientemente alucinada, de Eduardo Wilson, grande biólogo. Metade do planeta deve ser reserva. Metade dos oceanos e metade dos continentes. Metade. Metade é para a humanidade, metade é para todos os outros. É tão louca que pode dar certo. Eu conheci ele. É tão ambiciosa e, no entanto, é tão correta, é tão clara, é tão simples, tão direta. Então, nós hoje temos os meios, nós temos recursos, temos capacidade, vamos ter que fazer. Não vai ser mais ninguém, não vão ser nossos ancestrais, não vão ser nossos netos. Cabe a nós que vivemos esse momento de consolidação do antropoceno compreender que, de fato, temos os meios de construir caminhos que vão nos levar ou para o buraco pavoroso, né, do conflito, da guerra, do extermínio, da miséria, ou, ao contrário, um caminho em que cada vez mais o perigo vai ser superado em prol do melhor momento. O melhor momento, de fato, ainda está por construir. Em 2 palavras, tudo que você diz implica no seguinte: temos que transcender um planeta de países para transformá-lo num planeta de humanos. E para que isso seja feito, é exatamente o contrário do nacionalismo tão apregoado. Nós temos que entrar numa estrada de globalismo, temos que pensar num sistema de inter-relação entre todos os povos. A gente tem que compreender, me permita, Israel, tem que compreender que o sistema complexo Terra, do qual nós somos inevitavelmente parte, ele opera com cada um dos processos presentes nele, influenciando e sendo influenciado por outros. Exemplo para ficar bem claro: ventos alísios trazem poeira do deserto do Saara, que atravessa o Atlântico, chega em cima da floresta amazônica, nucleia a chuva, os grãozinhos de poeira nucleiam, fazem gotas, a umidade de gotas, e chove na floresta. A floresta recicla essa umidade, ajudando a manter a temperatura do planeta, formando com isso rios aéreos de umidade que vão se despejar nas cataratas do Iguaçu. O Iguaçu vem do Saara. É esse entendimento que a gente precisa... Esse entendimento que a gente precisa ter para compreender exatamente isso, que não se trata deste país, desta nação, deste grupo, daquele outro. Se trata, de fato, do conjunto da humanidade. Já que você falou na função globalística da Amazônia, eu quero lembrar também que, pela evaporação,
essa regulagem climática do planeta é feita pela Amazônia. Não é produto de cada um dos países. E isso nos responsabiliza mais ainda pela manutenção desse repositório de benefícios globais. É isso. Eu só queria fazer uma observação em relação a essa questão da Amazônia, né, que eu acho que é fundamental, naquilo que o Israel lembrou, né, com muita propriedade em relação ao manifesto do Rio Negro, que foi exatamente isso que o Krasberg, juntamente com Pierre Restany, procuraram naquele momento, né? Nessa viagem pelo alto do Rio Negro, eles constataram a importância da Amazônia para o projeto global, né? Enfim, eu gostaria agora também, acho que ainda dá tempo de fazer uma perguntinha aqui, apesar de daria vontade de ficar aqui a noite toda ouvindo os dois conversando. É bastante, é extremamente alimentador, né? Mas enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação... Eu só diria que não é muito alimentador, porque nós dois concordamos. Mas deixa eu... Não é desanimador quando a gente... Espera um minutinho, eu só preciso te dar o microfone, porque nós vamos fazer um vídeo com isso. Então, é importante. Não é desanimador quando a gente vê que acordos a favor dessa harmonia global que a gente procura, um futuro melhor para o mundo, né, são desrespeitados, que essa multipolarização viceja como está, né, e interesses pequenos sobrepõem sobre interesses globais, né? Isso é um pouco desanimador. Como é que vocês veem isso? Olha, na verdade, o que você está falando é a exaustão de modelos de gestão, tanto em termos micro quanto em termos macro. Se você vê o funcionamento das Nações Unidas, por exemplo, que eu consigo ver de dentro, você sabe que ela está representada, mas não está eficiente o suficiente para conseguir alterar o caminho das coisas. Quando você vê o anacronismo dos modelos democráticos no planeta inteiro, você sabe que não tem outra maneira senão manter democracia, quote unquote, porém renovada, modificada e, sobretudo, centrada num problema de gestão. A gestão da democracia hoje está ultrapassada. Ela tem que ser feita em termos de uma visão global, de uma visão profissionalizada e, ao mesmo tempo, mantendo todos os dados fundamentais da liberdade humana. Então, essa crise que a ciência, por exemplo, está tão mais adiantada do que as ciências sociais, essa crise que nós estamos passando, ela se restringe às ciências sociais e a maneira de você contornar as dificuldades do passado sem guerra. Antigamente isso era controlável através de guerras. Hoje isso ficou anacrônico. Você tem hoje possivelmente guerras tópicas, mas você não tem mais a periculosidade de guerras globais, exatamente pela deterrência mútua de todos os atores conveniados aí nesse... De modo que eu não sou... Desculpe. Puxa vida, já. É um prazer ouvir você. Era isso que eu queria dizer, que ao contrário de um pessimismo, eu considero que as soluções virão mais por gravidade do que por decisão heróica de alguns grandes líderes. Bom, eu tenho que recordar aqui um grande mestre, Oscar Niemeyer, e um dia, conversando, ele, um olhar já centenário, né? Ele virou e me disse, professor, me chamava de professor, imagina. Mas você é. Professor, a luta é longa. E aí eu entendi, ele 100 anos de idade, ele estava me dizendo alguma coisa ali, que aquela ideia de que vai fazer assim, que a coisa vai resolver, que não vai rolar. Eu penso que haverá um fundo de racionalidade prática associado a um instinto básico de sobrevivência, quando a gente se dá conta, como por exemplo George Scheibel, um famoso célebre sociólogo alemão, diz o seguinte: as guerras sempre foram momentos de distribuição de riqueza.
E ele vai fazendo um catálogo histórico. A guerra tal redistribuiu riqueza assim, guerra tal. Diz que a Segunda Guerra foi o que preparou Bretton Woods, foi o que preparou o Estado do Bem-Estar Social, maior redistribuição de riqueza. No momento a gente teve uma tal concentração de riqueza que só uma guerra termonuclear global poderia redistribuir. Só que uma guerra termonuclear global é o fim. Não deixa de ser uma solução. Bom, então, perante esse desvario, é necessário que os nossos grandes líderes se deem conta disso que as pessoas sabem. Mas, Luiz, olha... não é uma coisa que seja é difícil, não. É patente, é evidente, é dito. Agora, poderosas forças hoje agem fomentando ignorância e superstição. Globalmente. Ignorância, superstição, conflito são fomentados por poderosos. Conhecimento baseado em evidência, um instrumento que permitiu que a gente vivesse esse melhor momento da humanidade, e também o mais perigoso, né, é questionado a partir de opinião. Eu ponho a mão para fora, a mão volta molhada. Eu digo, está chovendo. Não, mas a minha opinião não está chovendo, não. Eu concordo com o gênero, número e caso de você, com exceção do seguinte: acho que novos líderes, não. Eu acho que a solução não virá de novas lideranças, porque o modelo de gestão nacional e global não implica na criação de novos líderes. O que implica é numa distribuição de uma consciência coletiva que levará esse sistema de gestão a boa conclusão. Perfeita a sua correção. Acho lindo é lindo escutar o Dr. Israel Clabin, essa confiança no homem. Acho isso extraordinário de ouvir. E nas mulheres. Eu também acho que os tais grandes líderes, a era dos grandes líderes, está em discussão. E não sei se haverá. Não sei. Eu não vou ver. Mas bom. acho que meus... O panorama não está muito animador, né? Mas não, a gente não sabe. Não sabe. É parte do processo. Eu queria agradecer profundamente a vocês pela atenção generosa e dedicada. Agradecer a honra de estar na mesa com o Dr. Israel. Agradecer ao Márcio o convite. Obrigado. E plim, plim, vou ao Museu da Manhã e leve as crianças. Então eu vou aproveitar a dica dele, agradecer a presença dos dois, enfim, eu acho que foi realmente fabuloso, e fazer um convite para que todos venham ver o Respiração Krasber. E poderão ver aqui, nessa sala, a atuação do Dr. Israel. Não, que isso. Tem uma vídeo instalação que corre aqui, em que ele lê o manifesto do Rio Negro. Então, enfim, é uma coisa muito bacana mesmo. Isso foi uma invenção sua para me obrigar a falar. Exatamente, mas enfim, é só assim que você veio aqui falar pra gente, não hoje. Com certeza. Mas enfim, olha, agradeço a presença de todos e os convido a visitar aqui a Casa Museu Eva Clabin. Então, muito obrigado. Obrigado.